o texto base da nossa reflexão hoje é esse texto que Fernando leu, primeira epístola de João 2, 15 a 17, a gente já leu, né? Não ameis o mundo. E o outro texto base é Efésios 1, 4. Aí esse a gente vai ler agora. Diz a palavra de Deus, Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Aí continua o versículo 5. Então, meus irmãos, nós queremos meditar nessa tarde em cima desse tema, eleição incondicional e mundanismo. Antes nós devemos colocar um pouco de gratidão no nosso coração, né? Porque discernindo aqui esse ano, então esse ano, o ano da reforma, dos 500 anos da reforma, e vocês estavam louvando a Deus e eu pensando, meu Deus, eles estão aqui pela graça de Deus escrevendo uma história. Então, quando vocês estiverem com os cabelos brancos como eu estou, vocês vão poder compartilhar com os filhos, com os netos e dizer, olha, no ano da reforma, nós fizemos parte da mocidade e nós nos alegramos na presença de Deus pelo ensinamento que nós tínhamos. Nós nos alegramos na presença de Deus com as promessas da palavra de Deus. Nós nos alegramos na presença de Deus pela pureza do evangelho que nós estudávamos, sabe? Então, isso tudo certamente é motivo de gratidão. Porque quantos estão, onde estão, né? Quantas pessoas gostariam de estar aqui, mas eles apenas gostariam. Agora, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Não é verdade? Pela graça de Deus, nós estamos aqui. E isso é muito bom. Isso não é só bom, isso é muito bom que nós estamos aqui e que permaneçamos com essa alegria, com esse entendimento, com essa gratidão no coração de estudar a palavra de Deus. Quando nós planejamos já de trazer esse assunto para vocês, aí nós pensamos nesses objetivos. Saber sobre o conceito bíblico, sobre o tema, né, o tema mundanismo e eleição condicional, sentir-se amado, eleito por Deus. E, a partir de agora, assim, nós devemos agir adotando a resposta, como resposta a Deus, um serviço de amor, uma postura de amor. E isso aí são objetivos até audaciosos, só Deus mesmo que pode implementá-los na nossa vida, sabe? A partir de agora, a gente dá uma resposta ao Senhor, não aquela resposta, vocês já entenderam assim, não, eu sou um escolhido, eu sou um eleito, então eu posso viver de qualquer jeito. Não, absolutamente. Você é eleito para viver na presença de Deus, né? É isso que a palavra de Deus nos assegura, sabe? Então, a santidade como uma resposta de amor. Esse aí é o caminho que nós vamos percorrer. Então, nós vamos já introduzir e vamos desenvolver o assunto com esses temas aí. Por que essa imagem, né? Então, essa imagem aqui no slide. Então, essa imagem você vê assim, nesse deserto existe aqui, pela soberania de Deus, brotou essa árvore verde, né? Então, no meio, é exatamente esse deserto, ele simboliza o mundo que nós vivemos, né? E no meio não tem nada aqui, você vê que não tem uma só planta, mas tem a presença, o símbolo da bondade de Deus. Então nós vamos relembrar aqui um pouco, eu não sei quem foi que ministrou esse tema, mas o segundo tema dos 5 pontos do calvinismo é a eleição incondicional, de forma bem simples, assim, Deus escolheu salvar pecadores, né? Ele escolheu na sua soberana vontade, segundo o conselho da sua soberana vontade, ele escolheu e ele assim fez. Vou passar. Então, só relembrando, vocês lembram disso aqui, né? De como que aconteceu os 5 pontos do calvinismo, foi no sínodo de Dort. Todos vocês, existem pessoas aqui que sabem disso mais do que eu, e buscava, olha só o tempo, né? Vai fazer aí
400 anos. 400 anos no próximo ano, sabe, do início desse sínodo, e ele buscava exatamente se contrapor, né, ao arminianismo, né, um problema surgido lá no Seminário Reformado da Holanda. Veja só quantas pessoas participaram, quantos líderes, quantas reuniões eles fizeram, e de tudo isso que eu quero enfatizar é isso aqui: ele foi elaborado 50 anos após a morte de Calvino. Então ele tem esse nome em homenagem a Calvino, mas não foi Calvino, não foi uma pessoa só. Isso aí é uma súmula de fé, né? Isso não é um parecer, um artigo que uma pessoa só escreveu, absolutamente. Então, os 5 pontos do calvinismo é uma súmula de fé. Isso aqui é uma gravura mostrando o ambiente, como eles trabalharam, como eram diferentes, a forma de vestir, né? Assim, era a estrutura do parlamento. Então, para nós desenvolvermos o assunto eleição incondicional e mundanismo, nós partimos de pressupostos, e esses pressupostos, exatamente, se você analisar esse slide, ele vai mostrar aí aqui, e aqui também está apontando para a depravação total, que é o ponto anterior. Quer dizer que nós, devido ao pecado, né, e nós chegamos a esse mundo na condição de pecadores, perdidos e sem desejo de ter comunhão com o nosso Criador. Se nós fôssemos deixar da própria sorte, todos nós, sem dúvida, continuaríamos sendo pecaminosos, perversos e corruptos. Depois disso aqui, aí fala da soberania e da santidade de Deus, os outros 2 pontos do slide. Então, esse primeiro slide do desenvolvimento, ele aponta para a depravação total do homem e para a santidade e justiça de Deus, né? A gente resumindo assim esse slide, né? Resumindo bem direitinho. Nós, quando vamos falar desse assunto, nós estamos adotando esses 2 pressupostos, relativo ao homem e relativo a Deus. Isso aqui também, você veja como isso era muito claro na mente do reformador João Calvino. Ele dizia: Deus jamais encontrará em nós algo digno do seu amor. Assim, Deus escolheu a cada um de nós pela graça dele, né? Não que exista em nós absolutamente. Diz assim: não, eu vou escolher Moura porque ele é bonitinho. Eu vou escolher Moura porque ele é paciente, porque ele fala devagar. Não, nada, nenhum desses critérios, absolutamente. Nem critério que você possa imaginar, nenhum, absolutamente. Nada disso. Deus jamais encontrará em nós algo digno do seu amor, senão que ele nos ama, porque é bondoso e misericordioso. O único critério qual é, irmãos? O único critério da eleição de Deus, que Deus nos escolheu, é a graça. Então você percebe que isso nos coloca exatamente assim, iguais, na condição de pecador, né? E por isso que muita gente resiste à sã doutrina da palavra de Deus, porque fala assim: eu sou um bom filho, que é isso? Eu sou um bom filho, eu sou um bom filho, eu sou um bom estudante, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai. Aí começa, né? Bom, tá? Não sou tão mal assim não, que é isso? Tá? Isso não é verdade, absolutamente. Você sabe que se você começar a observar na nossa rotina assim, ninguém será salvo por obras, está escrito na palavra de Deus. Você acorda de manhã, aí você acerta uma coisa, aí daqui a pouco você erra, aí você acerta. A nossa vida todinha é assim. Não tem. Nós somos salvos pela graça. Agora, somos salvos pela graça para as boas obras, para a prática das boas obras, né? Isso não nos isenta, né? A eleição incondicional, de maneira assim, bem simples. Vamos ler juntos isso aqui, vamos ler? Desde antes da criação do mundo, Deus tem um plano dentro da sua soberania e boa vontade, e por isso escolheu, por pura graça, em Cristo, um grande número e definido de pessoas para serem salvas e herdeiras da vida eterna, para louvor da sua glória e para mostrar a sua graça. 3 coisas ali que são destacadas. Deus escolheu.
Então você pode dizer, Deus elegeu, Deus escolheu, o sentido é o mesmo, não altera. E pela pura graça de Deus, só e somente só, né? Não tem aquele símbolozinho lá de matemática quando a gente está estudando, né? Se, somente se, né? Então é um paralelo, né? Só e somente só, pela graça de Deus, né? E nos escolheu em Cristo. Isso é fundamental a gente entender. Nós somos escolhidos em Cristo. Eu estava em casa agora, conversando lá com a minha família, assim, que você percebe claramente como algumas pessoas tropeçam na pessoa de Cristo. Então veja, vou ser bem sintético porque o assunto não é esse. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguirá ser indiferente à pessoa de Cristo. Vou repetir essa frase para vocês anotarem e pensar nisso. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguirá ser indiferente à pessoa de Cristo. Ou você será salvo pela pessoa de Cristo, ou você tropeçará e será condenado a partir da pessoa de Cristo. Ninguém vai ser indiferente. Então, a pessoa, por exemplo, você vê, a pessoa anuncia Jesus Cristo como Senhor. Eu estava falando da mensagem que tem na fachada da Igreja Universal, né? Jesus Cristo é Senhor. Mas para Ele ser Senhor nosso, Ele primeiro nos salva. Então, Então você vê as pessoas dando uma ênfase muito grande nas coisas do Velho Testamento. E sem nem citar a pessoa de Cristo. Não existe eleição a não ser em Cristo Jesus. Nós somos escolhidos em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, foi o que nós lemos lá em Efésios 1:4. Muito interessante esses critérios, porque eles vão amarrando, sabe? Vai a nossa mente, né? Assim, a gente vai entendendo, Deus vai lançando luz na nossa mente, a gente vai entendendo. Porque quando fala de eleição, a gente lembra logo das nossas eleições. Aí você acha que a eleição, aí como nós temos uma tradição democrática, aí acha que todo mundo, né? Ou então, quando fala de eleição, a gente lembra de escolha. Então, se alguém escolheu, então foi alguém que escolheu, qual foi o critério, né? Aí a gente começa a questionar. Tudo isso é muito saudável, a gente tem que questionar as coisas mesmo. Agora, só que as coisas espirituais, elas se discernem, elas são diferentes. E os critérios estão revelados na palavra de Deus. Spurgeon, ele deixou isso aqui: creio na doutrina da eleição porque tenho absoluta certeza que, se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. Tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, nunca me escolheria depois disso. Porque nasceu, aí aumenta o pecado e tal, então, do contrário, não me escolheria. Eu tenho certeza, eu creio que todos nós aqui, em sã consciência, assim, vai dizer assim, não, eu ia escolher Deus. Não é, porque há uma tendência, a nossa tendência é para o pecado. A nossa tendência é para se afastar de Deus. Agora, como nós fomos alcançados pela graça de Deus e somos templo do Espírito Santo, aí às vezes a gente quer ir para o pecado, mas o Espírito de Deus nos incomoda. A consciência, o constrangimento, né? O amor de Cristo, o Espírito Santo nos constrange. Aí a gente não vai. Para você e para mim, para a gente pecar, não precisa fazer esforço. O esforço é para agradar a Deus. O esforço é para viver na presença de Deus. E por aí vai. Então, naturalmente você tem uma vida, você sai da presença de Deus sem muito esforço. Bom, como foi feita essa escolha? Como Deus escolheu a eleição? Como Deus fez a eleição constitucional? Deus escolheu, não temos, mas se vocês quiserem eu posso mandar para vocês conferirem essas referências. A escolha divina foi feita antes da fundação do mundo, nós lemos isso. A escolha divina não foi baseada em qualquer merecimento, em qualquer mérito ou obra, pelo contrário, né? Qualquer merecimento ou obras previstas ou realizado por quem ele escolheu. Então, às vezes eu discuto com Gabriela, e Gabriela fala, pai, é porque tem gente que fala, né, que
que a pessoa pode, alguns defendem que fulano foi escolhido pela fé prevista, porque Deus sabia que ele ia ter fé também. Não é isso. A nossa visão reformada não contempla isso, e nem por obras previstas, né? A escolha não foi baseada por fé prevista. A fé é o resultado da evidência da eleição divina, e não a causa ou a base da escolha. Então, depois que nós somos regenerados, é que Deus aplica em nós a bênção, a capacidade de crer na pessoa de Jesus Cristo, a fé salvadora. Porque a fé histórica todo mundo tem, toda pessoa que estuda, né, tem a fé histórica, mas nós estamos aqui tratando da fé salvadora, a fé de se lançar nos braços de Jesus e dizer: a minha vida, eu sei que chegarei à presença do Pai, porque Jesus Cristo me levará e me apresentará. No dia que eu comparecer na presença de Deus, no dia que eu sair daqui dessa dimensão e chegar na presença de Deus, Jesus Cristo vai dizer: ó, esse aqui é o meu servo. Então essa é a nossa fé, a nossa confiança, né? Nisso nós confiamos. Nós confiamos na pessoa de Cristo. Nós sabemos que foi Ele que Deus instituiu. E através da fé e das boas obras é que temos confirmada o nosso chamado e a nossa eleição. Então, a fé e as boas obras são evidências, são demonstrações, são sinais da eleição, da escolha que Deus nos fez. Então, quando você vê uma pessoa, não, fulano tem fé, ele tem fé em Jesus. Então, ele tem obras, ele tem frutos, ele é como uma árvore e ele tem frutos, segundo a palavra de Deus. Então, isso é sinal da nossa eleição. E não o contrário, né? Como algumas pessoas querem fazer crer. Então, para explicar melhor, que a Bíblia é completa, né? Então a palavra de Deus, para explicar melhor essa questão da eleição, a eleição incondicional, lá em Romanos 11, versículo 17, está aquele versículo que diz assim, ó: se porém alguns dos ramos alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Então aí Paulo, usado por Deus, ele apresenta a eleição dessa forma, fazendo uma paráfrase, uma comparação com uma árvore, com um pomar, né? Então está aqui Fábio, que é engenheiro florestal, né? Então aqui nesse texto da palavra de Deus, ele fala de enxertia. Não sei, isso é um termo muito técnico, né? Vocês não conhecem. Então ele está dizendo que a oliveira, que nós somos como ramos da oliveira brava, nós gentios, e Jesus e Deus é apresentado como um agricultor. Então ele olhou, aí tinha os ramos lá que não estavam produzindo fruto, aí ele tirou aquele ramo e pegou um ramo da oliveira brava e enxertou. O que é esse negócio? O que significa esse negócio de enxertar? Então, aqui tem uma imagem mostrando o que é uma oliveira. Essa foi a melhor imagem que eu consegui, né, para vocês saberem o que é uma oliveira, porque não é uma planta da nossa região, do nosso país, né, mas lá é muito comum, lá na região, no Oriente Médio. Então está aqui a planta e cheia de fruta, as azeitonas, né? Então, enxertados, o que é isso? Então, enxertado é você pegar a parte de uma árvore, o galho de uma árvore, e colocar no caule da outra árvore e amarrar, como está descrito aqui no slide. Então, o agricultor olhou o bosque, tomou uma oliveira brava, né, tomou um galho da oliveira brava, cortou o seu ramo e colocou na velha oliveira, nos mesmos lugares dos ramos antigos estavam. Envolveu a junção com casca de árvore e amarrou com um pedaço de barbante, de maneira bem simples. Isso aí é uma técnica de enxertia. Então, eu estudei isso, aí eu posso compartilhar isso com vocês exatamente, que é exatamente isso que se faz. Tem alguns cuidados a mais, mas de maneira bem objetiva é assim que se faz.
Esses ramos enxertados, eles conseguiram seu alimento através do tronco, da raiz da velha oliveira, e por isso depressa cresceram. Comparando a gente como ramo de oliveira brava, os judeus são os ramos da oliveira verdadeira, né, e Deus nos enxertou na oliveira verdadeira. Então, quando alguém faz essa técnica, então essa pessoa fez um enxerto. Nós somos enxertados. Eu sei que enxerto é uma palavra muito usada na área de saúde, na área de cirurgia plástica, não sei o quê, mas aqui nesse exemplo cabe exatamente o que a palavra de Deus está dizendo. Então, enxertar, vocês percebam que isso aqui é o caule de uma oliveira, aí aqui alguém pegou e enxertou, tá? Enxertou um galho nesse tronco, né? Esse é um tronco, aqui é um tronco diferente, e alguém fez aqui um enxerto. Então, é uma coisa assim bem simples, mas eu não sei se vocês, talvez no quintal da casa da avó, se vocês já viram algum galho enxertado. Já viram? Já tem alguma noção, né? Porque esse povo de hoje não entende muito dessas coisas assim lá da fazenda, né? Mas eu, graças a Deus, já tive oportunidade e sei que isso aí não é mas isso aí existe realmente desse jeito, tá? Isso funciona e é desse jeito mesmo. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus pôs os judeus de lado como povo e, por pura graça, escolheu outras pessoas para ser seu povo. O povo especial são todos os que confiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lembra aquela colocação que a gente fez antes? Todos aqueles que confiam em Jesus Cristo. Não há como falar em eleição sem falar na pessoa de Jesus Cristo. Você e eu somos como ramos de oliveira brava que fomos enxertados no tronco para fazer parte da sua árvore especial, a igreja. O povo de Deus, agora, na nova aliança, é a igreja espalhada em todo o mundo. Antes, na velha aliança, era o povo judeu, era o povo de Deus. Não há como negar isso. Sabe? Exatamente. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de entender isso, quando fala, não, mas o povo judeu, não sei o quê. Meu irmão, você vai discutir com Deus. Foi Deus que escolheu eles. Não tem o que discutir. Eles são escolhidos aos olhos de Deus. Deus escolheu eles. Através deles veio o Messias. Através deles veio a palavra de Deus. Através deles vieram muitas coisas para nós. Nós somos abençoados por eles. Qual o problema? Qual a dificuldade que tem isso, né? Não tem dificuldade alguma. Você não pode vangloriar-se por Deus o ter escolhido para ser seu filho o ramo da árvore especial. Como diz, né, na continuação daquele versículo lá, 18 e 19, não te glories contra os ramos. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, não. Se você for enxertado por graça, então não há de que se vangloriar. Se você foi escolhido por graça, não, eu e você não temos de que nos gloriar. Eu transcrevi alguns versículos, agora eu queria que vocês lessem para a gente poder fundamentar o que estamos dizendo. Vamos ler juntos? Bendito que nos tem abençoado assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E ainda não eram os gêmeos nascidos, e nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama, né? Então aqui, o reverendo Augusto Nicodemos dizendo, você pode dizer que não entende a doutrina da predestinação, mas dizer que ela não é bíblica, você está errado, porque a Bíblia fala de eleição e de predestinação do começo ao fim. Sim, aquelas asseverações, né, aquelas afirmações de Augusto Nicodemos, bem contundente, né, para a gente. Vamos conferir mais na Bíblia, vamos ler junto de novo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Vós, porém, sois raça eleita,
Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, como a gente, nos dias de hoje, nós temos aí uma geração que questiona muito, e isso é bom. Isso é bom, a pessoa questionar, né? Questionar critérios, questionar trabalho científico, questionar resultado de pesquisa, tudo bem. Agora, questionar as coisas espirituais, da mesma forma que nós questionamos as coisas na faculdade, aí a gente tem que distinguir. A gente tem que distinguir. Uma coisa são as coisas espirituais, outra coisa são os trabalhos científicos. Não, por que isso? Porque o irmão foi falar de eleição e eu me escandalizei, quer dizer que a pessoa que vive no pecado é porque não foi escolhido. Então, não é assim. Você tem que ver se realmente aquela pessoa é um rebelde e rejeitou a Deus em tudo, ou você tem que ver que cada caso é um caso, né? E a palavra de Deus é perfeita, é completa, a palavra de Deus é completa. E a gente tem que olhar para a palavra de Deus sabendo que ela é perfeita e completa. Então, quem é que representa esse menininho aqui? Quem consegue dizer? Quem é esse menininho aí? Não, esse menininho somos nós mesmo, né? Somos nós correndo, e esse aqui é Jesus. Quem falou Jesus acertou, mas é o grande. Então, esse aí somos nós correndo em direção a Jesus, e a palavra lá está dizendo: eu dei a você porque sabia que você podia e iria amá-lo, não importando o que fizesse, né? Aí é a palavra de Deus, né? Como se Jesus estivesse falando como se Deus estivesse falando para Jesus: eu dei para você, né? Eu dei Gabi para você. Jesus, ele que nos abraça, né? Ele que nos acolhe e nos apresenta a Deus. Então agora sim, agora é a síntese de tudo que nós estudamos até agora. Esta eleição é imutável, é o imutável propósito de Deus, pelo qual ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação por graça pura. Estas são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito da sua vontade. Dentre todo o gênero humano decaído por sua própria culpa, de sua integridade original para o pecado e a perdição. Os eleitos não são melhores ou mais dignos do que os outros, mais envolvidos na mesma miséria. São escolhidos, porém, em Cristo, a quem constituiu desde a eternidade mediador e cabeça de todos os eleitos e fundamento da salvação. Esse é o que está escrito lá nos cânones de Dort, né? Então, aqueles irmãos se reuniram, trabalharam, e essa aí é a síntese da eleição incondicional. Então aqui nós temos esses jovens alegres, né, certamente porque eles entenderam que são eleitos em três condições, né? Qual é a primeira condição? Eleito por pura graça, né? Eleitos antes da fundação do mundo e eleitos em Cristo Jesus. Sabe? Esses jovens entenderam. Vocês se identificam com eles? Com eles, né? Se vocês estão assim tímidos, mas eu acho que vocês se identificam com eles, né? Graças a Deus. Muito bem, até agora só coisa boa, né? Como dizia o pastor Clóvis, né? Até agora só coisa boa, né? Só eleição condicional. Aí vamos trazer à mente agora o que significa a palavra mundo na Bíblia. Então a palavra mundo, ela tem esses sentidos, né? Salmo 24:1 significa terra. Depois podemos encontrar como sendo universo, uma coisa bem mais ampla. O mundo também na Bíblia pode ser como o conjunto das nações. A palavra mundo pode significar raça humana. E a palavra mundo, no sentido que está sendo usado aqui agora, significa os ímpios e maus que se opõem a Deus e tem o diabo como seu chefe. Ah, presbítero, que negócio chocante, presbítero, né? Que coisa mais, né? Agora me espantei. Estava tudo bem, era melhor aquele jovem sorrindo, né? Mas, irmãos, assim, não vamos exagerar, mas é exatamente isso.
Aqui, recentemente, o presbítero Dimerson trouxe à memória um dos ensinamentos que foi ministrado aqui nessa igreja. O que é mundanismo? Mundanismo é todo o sistema, né, que tem o diabo por cabeça e se opõe a Deus, sabe? Então, por que nós queremos enfatizar isso? Porque, fulano é um crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Então, mundanismo, às vezes nós usamos essa palavra mundanismo frequentemente e não atentamos para a gravidade que é isso. Então, mundanismo é você se aliar a um sistema que se opõe a Deus. É exatamente isso. E é um sistema, não é só uma coisinha assim, né? Então, aqui eu peguei essa definição do dicionário bíblico de Almeida. Aí, outro dicionário, o dicionário Barça, eu fui atrás da definição de mundanidade e mundanismo. São duas coisas parecidas, eu digo, vou levar os dois. Então, mundanidade, qualidade do que é mundano, tudo que se refere ao mundo, ou quanto não é espiritual, gosto pelos prazeres materiais, vida desregrada, né? Especificamente, mundanismo, vida mundana, hábito ou sistema dos que só buscam prazeres materiais. Você vê, até o dicionário Barça admite que mundanismo é um sistema. E a gente fala e se comporta como se mundanismo fosse apenas um comportamento momentâneo. Vocês estão percebendo a gravidade da coisa? Não é só um comportamento. Não, fulano, ultimamente ele está muito mundano. Sabe? Tudo bem, você pode falar isso, mas mundanismo não significa só isso, não. Vocês entenderam, né? Então, é exatamente isso que nós temos que fazer, seguir na contramão do mundo. Então, nós andamos na contramão. Porque o mundo é um sistema que se opõe a Deus. E nós somos um povo escolhido para andar na contramão. Ele disse, presbítero, a gente vai levar muita pancada. Vai levar muita pancada, mas vale a pena levar muita pancada e permanecer na presença de Deus. Do que ir na onda do sistema, né, do mundo, e viver uma vida muito, muito, muito infeliz, sabe? A nossa estrutura, a nossa natureza, Deus nos fez para isso. Não existe outra opção. Nós não temos outra opção. A nossa opção é viver na presença de Deus. Então, como é que isso se implementa, né? Como é que isso tem origem nesse mundanismo? Então, vamos ler aqui, vamos contar essa ilustração para vocês. Então, nos livros de teologia tem essa ilustração de que um chefe indígena, ele recebeu a visita de 2 outros índios e eles tinham o costume de pintar. Essa cultura indígena, ele sempre tem um traço cultural assim, né? Um estica o lábio, outro pinta a cara, ele sempre tem algum traço dos seus costumes, da sua cultura. Esses pintavam a cara de branco, por isso chamado de cara pálida. Então, chegou 2 índios para visitar o velho chefe. E aí, eles conversando e perguntaram para ele, né, como é que estava indo a sua vida espiritual. O velho respondeu que era como se tivesse 2 cachorros vivendo dentro dele, um branco e outro preto, e eles brigavam constantemente. Certamente que o pessoal de direita já está pensando, esse slide aí não é politicamente correto, né? Mas eu não estou nem aí, sabe? Eu só fiz transcrever e está aqui a fonte, sabe? Eu não estou nem aí para isso aí. Após conversarem um pouco, um daqueles homens perguntou, afinal, quem ganha a luta? Né? A resposta do chefe foi clássica, aquele que eu alimento mais. Isso aí o apóstolo Paulo, ele escreveu na Bíblia, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, Paulo, ele usado por Deus, ele escreveu sobre luta, sobre guerra, a luta espiritual que nós vivemos. Né? E é daí que vem toda a origem do mundanismo. É você
alimentar mais a carne do que o espírito. Essa é a resposta, né? De onde é que vem o mundanismo? Vem de você alimentar mais a carne do que o espírito. Ora, o que alimenta o espírito? O que alimenta o espírito são os sacramentos que são ministrados aqui, a Santa Ceia, o batismo, a comunhão, a leitura bíblica, né? Os meios de graça. Isso que alimenta o espírito. O que alimenta a carne? O que alimenta a carne é o sistema, o mundo. O mundo tem um cardápio horrível, de extenso, né? Extenso e horrível para alimentar a carne. Então, você vai alimentar qual? Não, Deus nos chamou para nós alimentarmos o espírito. O que a Bíblia afirma sobre isso? Foi o primeiro versículo que Fernando leu aqui hoje à tarde, né? Vamos repetir? Leiam vocês. Concupiscência. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente em Cristo Jesus. Permanece. Então, não assim, eu vou tentar, eu vou ver se dá certo. Não. Irmãos, nós não estamos num laboratório. A nossa vida não é um laboratório. Está aqui Glenda, aquela de farmácia, né? Ela entende o que eu estou dizendo. Nós não estamos fazendo uma experiência. Nós não estamos fazendo uma experiência. Nós estamos caminhando por convicção. O Espírito Santo já deu no seu coração, na sua mente, a certeza de salvação. Nós estamos caminhando para fazendo a vontade de Deus, caminhando para estar na presença de Deus um dia. É essa a nossa caminhada. Nós não estamos aqui, eu vou tentar. Não, nós não estamos tentando. Nós estamos nos braços de Cristo. Ele está firmando nossos pés no seu caminho e nós estamos caminhando em direção a Deus. E Jesus Cristo já venceu por nós e nós não estamos fazendo uma experiência. A nossa vida não é um laboratório. O que mais que tem na Bíblia fundamentando isso que nós lemos? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, disenções, facções, inveja, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O mundanismo não é assim uma coisa nova, vocês estão percebendo, né? Porque se Deus usou o apóstolo Paulo para advertir os Gálatas, né? Os crentes de Gálatas, para que não embarcassem nessa, então a coisa é antiga, né? A coisa é antiga, assim, no sentido de alimentar a carne, né? No sentido de negligenciar o dia a dia, sabe? Negligenciar a vida na presença de Deus. É um risco terrível, né? Então a Bíblia também fala isso, sabe? A Bíblia fala aqui de uma coisa muito grave, né? Que é aquela pessoa que já experimentou a bênção de ter uma vida na presença de Deus, aquela pessoa que já experimentou a vida dominada, dirigida pelo Espírito de Deus, e de repente essa pessoa, diante do cardápio que o mundo coloca, aquela pessoa, por um momento ali, ela, tal qual o filho pródigo, ela vai lá experimentar os desejos do mundo. Aí o que a palavra de Deus diz? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos,
tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. A palavra de Deus é muito duro, né, isso aí, né? Muito duro. Sabe? 1 Pedro. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz algo semelhante lá em Hebreus, que diz assim: é impossível, porque a pessoa assim procedendo é como se ela estivesse crucificando Jesus Cristo de novo. Vocês estão lembrados disso? É como se você estivesse crucificando Jesus Cristo de novo. Quando você resolve dar uma de... Não, para me saber o gosto da laranja, eu tenho que ir lá chupar a laranja. Não faça isso. Isso não é sábio. Nós precisamos ter sabedoria para aprendermos com os erros dos outros. Você não precisa, para você saber que droga não presta, você não precisa experimentar droga. Né? Para você saber que prostituição não leva a nada, você não precisa se prostituir. Absolutamente. Então, não dê, a palavra de Deus está muito claro ali, ó, obra da carne, não tem dúvida quanto a isso. Né? Aqui, irmãos, são os efeitos do mundanismo, um negócio assim, bem chocante também, né? Mas é muito bom a gente ver isso, ó. Os efeitos do mundanismo na igreja: pecado, liberalismo teológico. Eu coloquei liberalismo ali de propósito, né? Porque não é bem assim não. Pode se misturar, não pode não, meu irmão. Não pode não. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Crente é para ser diferente. Você, homem, jovem, é de Deus, é diferente. Nós somos diferentes pela graça de Deus em nossa vida. Na política, a corrupção, o efeito do mundanismo. Então, a política, que é uma coisa que Deus deixou para estabelecer o bem coletivo, o mundanismo estraga a política. Ninguém hoje quer ser político, não tem uma pessoa assim temente a Deus. É um problema para você falar de política com uma pessoa temente a Deus. Um dia desse eu falei para Rodrigo, eu vou me filiar a um partido político. Ele disse: não, papai, o senhor não pode fazer isso. Rodrigo, e eu vou ficar aqui de braço cruzado, Rodrigo? Papai, deixa passar essa onda aí, deixa melhorar o negócio, depois o senhor se filia. Rodrigo, um adolescente, 15 anos, ele tem a percepção de tão grave que está a situação. O que é isso? É o mundanismo. Né? Na mídia, botaram ali homossexualidade, aí foi até complacente, assim, né? Colocaram só homossexualidade, né? O mundanismo na mídia, ela produz coisas terríveis, muito mais. Dá para colocar ali umas 3 ou mais coisas ainda. Botaram só uma, foram complacentes até, né? Então, nós precisamos de pessoas tementes a Deus na mídia. Mídia, entenda-se, todos os meios de comunicação, eletrônica, escrita, sabe? Mídia é um termo usado para se referir a todos os meios de comunicação. Nós precisamos muito disso. O povo de Deus precisa o povo de Deus precisa entrar aqui para fazer a diferença, porque o negócio aí está podre, viu? Está podre, o negócio está difícil. A parte de arte cênica, de comunicação, tá tudo... eu vou me deter aqui um pouquinho mais, só um minuto mais. O problema é o seguinte, irmãos, é que dentro da cosmovisão cristã, então, o povo de Deus deu uma cochilada aí, então tem a educação, o direito e a mídia. Gabriela compartilha essas coisas comigo e eu vejo que realmente Então, a educação, tem mais gente que não é temente a Deus nessa área. Na área do direito, tem mais gente que não é temente a Deus. E na mídia também. E se tivesse gente temente a Deus nessas áreas, a coisa estava melhor. Como não tem, nós estamos aí vendo os efeitos. Vamos voltar aqui. O efeito do mundanismo na ciência é o materialismo. Então,
ao invés de você que gosta de estudar, como eu gosto também, então assim, ao invés de ser aquela ciência que tem a nobreza de buscar a qualidade de vida, né, que tem objetivos, sabe, nobres, não, aí aquela ciência só ali, aquela rebeldia, só querendo provar, sabe, provar que tudo se explica aqui mesmo, que tudo começa, que tudo termina aqui, né? Só o materialismo, só para atender as coisas aqui agora, e a ciência perde o foco. A ciência sem o temor a Deus, ela perde o foco. A ciência contaminada pelo mundanismo, ela perde o foco. Ela perde o foco, aí entra na vaidade, aí entra para ganhar dinheiro, sabe? Aí desvirtua tudo. A ciência com temor a Deus é uma bênção, né? Sem o temor a Deus, com os ditames do mundo, fica muito difícil. Conclusão. Augusto Nicodemos escreveu: as igrejas evangélicas estão cedendo ao mundanismo e ao relativismo da nossa sociedade. Em vez de sermos sal e luz, estamos nos tornando iguais ao mundo no viver, agir, pensar e falar. Não é grave isso aqui? Acho que faz uns 2, 3 anos que Augusto Nicodemos escreveu isso. Ele escreveu um artigo, na verdade, esse recorte que eu fiz aqui é de um artigo dele, que falando sobre linguajar, que os evangélicos, sabe, o tema do artigo é sobre comunicação, é sobre linguajar, né? Aí, no final do artigo, ele faz essa conclusão, assim, as igrejas evangélicas estão cedendo espaço ao mundanismo. Então, na minha vida, assim, no trabalho, na universidade, às vezes tem um grupo de jovens assim, conversando, aí chega a pessoa, às vezes o crente chega, aí o cara está falando de playboy. Aí o cara não quer se sentir fora, aí começa a falar. Não vou falar de playboy não. Mas você é muito quadrado. Não tem problema. Eu estou aqui para fazer a diferença. Então, é isso aí, sabe? Essa questão da comunicação, né? A comunicação é muito significativa na nossa vida, na vida do jovem, e o reverendo estava tratando disso. Como os cristãos não são imunes à doença do mundanismo, precisando reconhecê-la como uma lepra espiritual, né? E evitá-la. O melhor testemunho para Cristo é uma vida que está cheia e que é controlada pelo Espírito Santo. Ó, irmãos, contra o mundanismo não existe regra. A dizer assim, olhe, você, para você resistir ao mundanismo, você tem que vestir uma calça jeans, você tem que vestir um calçado fechado. Então, não existe, isso aí não funciona. Qual é, irmãos, o recurso que Deus deixou contra o mundanismo? Qual foi que nós já vimos aqui hoje à tarde? Os meios de graça. Os meios de graça, os sacramentos, sabe? E uma vida cheia do Espírito Santo e controlada pelo Espírito Santo. Isso precisa estar muito claro na nossa mente. A gente só consegue resistir às coisas do mundo se nós estivermos governados, presididos, liderados, guiados, cheios do Espírito Santo. Senão a gente não consegue resistir às coisas do mundo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nós não podemos lidar com essas coisas com regras, sabe? Porque não é assim que o mundo olha para a gente e diz assim, ele é crente. Então ele tem, quando ele acorda cedinho, ele pega assim, me dá aqui essa... Quando ele acorda cedinho, o crente, o mundo olha para a gente e pensa assim, sabe? Aí ele lê, regra 1, não faça isso. Regra 2, não faça aquilo. Regra 3, não faça aquilo outro e tal. As pessoas olham para nós assim, mas só que não é assim. Não é assim. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, é que Deus fez um download na nossa mente da sua palavra. Você sabia disso? É o melhor exemplo que eu já encontrei até hoje. Deus fez um download. Está escrito lá na Bíblia isso. Não está escrito assim com download, né? Lógico, né? Mas está escrito, nas suas mentes imprimirei as minhas palavras. Está escrito lá em Hebreus.
nós temos a palavra de Deus impressa nas nossas mentes. Aí eu fui ler um artigo sobre exposições prévias na infância, eu fui ler um artigo, e o artigo chega exatamente a essa conclusão, que a criança, quando ela é exposta a exposições prévias boas, aí diz que fica como assinaturas químicas no cérebro dela. Que coisa maravilhosa, né? Glória a Deus por isso. Então, é isso, irmãos. Deus fez um download na nossa mente, nós temos a palavra de Deus impressa na nossa mente, e nós somos templos, nós somos habitados pelo Espírito Santo, e é isso que nos faz produzir frutos para a glória de Deus, viver na presença de Deus, e é isso que nos dá a condição de resistir ao mundanismo. Quem quer, assim nós concluímos, tem algum slide mais aí? Tem? Sim, somos filhos do Deus Altíssimo, a geração, né? Somos filhos de Deus, a geração do Altíssimo. Mas eu fiquei com pena, porque teve um pessoal que só pôde chegar agora. Dá um e-mail que eu vou mandar a palestra para vocês lá, para o e-mail de vocês. Dá um e-mail que eu vou mandar para vocês. Né? Então, graças a Deus, agora eu quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Eu não sei se eu vou conseguir responder, mas façam a pergunta, a gente anota.